Espere! Bruxo! Quando encontrares minha filha, podes dar isso a ela? Uma boneca de pano? Aham. Os ratos, para que ele precisava deles? Malditos roedores! Era melhor ter entupido eles de veneno ou esmagado com uma pá. Mas não. Você viu o que ele fez com eles? Keira, o que está fazendo? Geralt, me deste um susto e tanto. Mas não, o mago ele diz: traga-me ratos dos saudáveis, não algo que o gato tenha capturado. Essa é a lâmpada do esconderijo do elfo. E o que é isso de ratos? Nada importante. Eu explico depois. Agora conte-me, a que devo a honra? Alguma notícia das suas irmãs da estada? Nenhuma. Não podemos saber muito uma sobre a outra recentemente. É mais seguro assim. Pelo menos tentaram entrar em contato entre si? Eu quis várias vezes, mas não tenho como saber quem vai responder ou quem vai estar ouvindo. Por que você iria querer a lâmpada? Acabas de ver o porquê. Para me comunicar com as almas penadas. Não sabia que estava interessada nesse tipo de magia. Não tem nada de errado com ela. Por que o elfo te prometeu a lâmpada? Foi uma troca. Ele precisava de uma magia poderosa e percebeu que eu não era só uma bruxinha. Fiz uma poção para ele. Para diminuir a taxa de degeneração do tecido nervoso, retardar a perda de memória ou algo assim. Em quem ele iria querer usar isso? Ele não disse. Mencionou que queria algo de mim. Sim, e ainda quero. A Ilha Amaldiçoada no Lago dos Ventos. Tenho certeza de que já ouviu falar dela. Os habitantes locais falam o tempo todo sobre isso, sobre as aparições que a assombram. Dizem que ninguém que vai até lá volta. Como ela foi amaldiçoada? Isso é o que eu não sei. Tenho que quebrar esse feitiço, mas não consegui identificar sua fonte. Você deve saber algo. Pouco. A maldição é ligada de alguma forma à torre onde Viscerad, o Lorde destas terras, se refugiou quando Nilfgaard invadiu. Dizem na vila que os camponeses desesperados de fome navegaram até a Ilha Tarrafa para implorar por comida. Encontraram seu fim lá. Foi um massacre. Você me ajuda a remover a maldição? Por favor, você é tão bom com essas coisas. Por que está tão fixada nisso? Não sou eu quem está, são os camponeses locais. A ilha, senhorita. Você tem que tirar o feitiço. Você é uma bruxa boa, uma ótima bruxa. E eles não param. Aham. Olha, achei que não se importasse com os habitantes, sendo a grande bruxa que você é. Se eu não desfizer a maldição, eles chegarão à conclusão de que eu não sou tão boa assim. Não bastante para me ocultarem dos caçadores de bruxas, arriscando eles mesmo irem para a forca. O que os outros pensam, a sua imagem, é só isso que te importa. A questão é... Escuta, eu não fugi para esta região só para ser pega como uma idiota, porque um fazendeiro com as unhas sujas ficou chateado comigo. Então os habitantes que foram para a ilha em busca de comida, este Lorde mandou matar? Os habitantes dizem que ele fez com que fossem envenenados. Um verdadeiro cavalheiro. Não o conheço. Mas ele certamente não parecia ser um homem tão cruel a julgar pelo que um mago da ilha me contou. Um mago vivia na ilha? Você o conhecia? Onde ele está agora? Éramos amigos. Infelizmente, ele morreu naquele dia também. Poucos sobreviveram. E mesmo aqueles que escaparam da ilha logo sofreram mortes agonizantes. Estranhamente, eles não pareciam ter sido envenenados. Está bem, eu ajudarei. Eu sabia que você acharia isso irresistível. É claro que vai precisar navegar até a Ilha Tarrafa. Certo. E então? Bem, os espíritos que vagam na ilha são com quem você precisa se entender. Eu não sei como, mas eles poderiam nos levar até a fonte da maldição.
Acha que eles querem conversar? É claro, contanto que você leve a minha lâmpada mágica contigo. Eu deixo você ficar com ela depois como agradecimento. Vai ver que ela é bem útil, tenho certeza disso. Não dá pra você vir comigo? Tentei ir até a Ilha Tarrafa uma vez. Achei que a minha cabeça iria explodir. A magia da maldição é poderosa demais. Que bom que está me mandando pra lá. Eu tive uma hemorragia nasal aguda. Você provavelmente só vai sentir o seu medalhão reagindo. Em Aretusa, fui treinada para detectar até o mais suave dos pulsos de magia. Isso foi como levar uma pancada nas pernas com um mangual. Engraçado. Achei que você gostava desse tipo de coisa. Pega o meu barco. Eu o deixei às margens do lago, perto da vila. Ele deve estar em bom estado. Se não tiver apodrecido, como parece acontecer com tudo por aqui. Como é que a lâmpada funciona? Digo, eu só esfrego ou preciso fazer alguma coisa mágica? Não precisa nem esfregar. É só colocar onde achar ossos ou ouvir sussurros. Suponho que seria bom avisar. A experiência pode não ser muito agradável. Eu já imaginava. Eu te conto como foi depois, quem sabe pulando os trechos mais dramáticos. Não vai precisar fazer nada. Vou te dar um Xenovox. É um artefato que permite conversarmos por alguma distância. Você me conta o que vir e eu te digo o que fazer e o que procurar. Nunca ouvi falar de Xenovox. Funciona como megascópio, mas é bem mais portátil. Pense nele como uma caixinha mágica que fala. São difíceis de fabricar? Extremamente difíceis. É por isso que são tão raros. Eu certamente não conseguiria montar algo assim. Então não tem chance desses Xenovoxes ficarem populares com todo mago usando? Nenhuma. Então, onde conseguiu o Xenovox? Encontrei na mina, junto com a lâmpada. No começo, achei que fosse parte da lâmpada. Não me dei conta do que tinha encontrado até mais tarde. Acha que não pertencia ao mago elfo? Certamente. E eu nem mesmo sabia que os elfos usavam isso. Preciso saber de mais alguma coisa antes de ir? Não, é só isso. Ai, vai logo! Mal posso esperar para ver o que você descobre na Ilha Tarrafa. Só lembre-se de vir me ver depois e... Geralt. Obrigada. Por que você foi embora? Você dizia que me amava. Estou com frio. Por que ninguém veio por mim? Não posso sair daqui. Não vejo a saída. Quem é você? Também quer me machucar? Sou um bruxo. Eu quero desfazer a maldição que toma esta ilha. É a sua vez de me dizer quem é você. Os outros fantasmas não podiam me ver. Eu sou especial. Sempre fui. Uma beleza rara. A filha do Lorde. Estas terras, tudo que se pode ver, eram nossas. Eu e a minha família nos escondemos na Torre do Mago para esperar o fim da guerra, o fim dos tempos difíceis. Não deveria ser para sempre. O mago que vivia aqui, quem era ele? Alexander. Eu mal o conhecia. Ele passava a maior parte do tempo trancafiado na sua torre. Ele está morto também, sabe? Eles estão todos mortos. Montanhas de cadáveres, mas eu estou aqui sozinha, sozinha. Eles todos me abandonaram. Mesmo aquele que prometeu que me amaria para sempre. Tu também vais me abandonar. Se eu puder desfazer a maldição, você poderá sair daqui. Diga-me o que aconteceu aqui. Os camponeses vieram até a ilha para pedir comida. Isso é verdade? Não! Eles vieram para roubar e matar. Achavam que éramos ricos, acreditavam que estávamos aqui escondidos para rir da miséria deles. Mas nós mal tínhamos comida também. Era pouco demais para compartilhar com os que vinham. Eles mataram todos.
Ouvi meu pai gritar, mas o mago me disse para não deixar que me vejam e para não deixar que entre. Ele me deu uma poção. Se eu fosse descoberta, eu devia bebê-la. Ele disse que tudo ficaria bem. Que tipo de poção era? Lembra do cheiro, da aparência? Eu só lembro que fiquei com medo de beber. Não confiou no mago? Na vila diziam que ele mexia com doenças. Não curando, mas causando. Disseram que ele atraía ratos para a torre, infectava-os com a Catriona. Só rumores, com certeza, mas eu fiquei com medo. Horrorizada de medo. E então eu ouvi o meu amado Graham. Ele me chamou. Eu abri a porta, mas outros correram para dentro. Eles se jogaram sobre mim e... O seu amado não conseguiu salvá-la. Por quê? Eram muitos. Deixem ela em paz, ele gritou. Ele tentou impedi-los, mas eles só riram. Eles te machucaram? Eles me pegaram pelos braços, rasgaram meu vestido. Eu consegui fugir e beber a poção e então... nada. Veneno? Foi assim que morreu? Não. Eu acordei mais tarde. Estava sozinha, estava escuro. Só que havia ratos por toda parte. Dúzias, centenas. E eu não consegui me mexer. Uma poção de sono. Os efeitos ainda não tinham passado. Você estava paralisada. Eles estavam por toda parte. Por cima de mim como insetos. O meu rosto, as minhas mãos. Eu os senti rasgarem a minha pele e entrarem no meu estômago. Eles me dilaceraram e eu não conseguia nem gritar. Eu já não sofri o suficiente. Por que eu não posso sair daqui? Pode falar com os outros espectros da ilha? Não, estou sozinha. Os outros fogem quando me veem. Não sei o porquê. Você não tem medo de mim, não é? Não. Estou acostumado a lidar com fantasmas. No entanto, tenho que admitir que tem algo em você. Você é diferente. Você não foi a última a morrer nesta ilha. Encontrei um cadáver recente na torre. A ilha é um lugar perigoso. As pessoas não deviam vir aqui. Eu também quero sair daqui. O morto. Parecia que um monstro tinha atacado ele recentemente. A torre é o lar de mais alguma coisa? Como eu saberia? Tem um monte de aparições por aqui. Eu as ouço sussurrando todas as noites. Não estou falando de fantasmas. Um monstro que caça por aqui. Você deve ter visto algo. Eu não sei, não vi nada. Por que pergunta? Precisa me pressionar tanto? Deveria ser o meu salvador, não o meu atormentador. Como posso ajudar? Uma maldição gerada com ódio me prende a este lugar. Apenas o poder do amor poderia desfazê-la, mas... quem amaria uma aparição? E o seu amado? Ele também está morto? Graham? Não, ele vive. Eu saberia se ele estivesse morto. Mas ele fugiu e me abandonou. Me deixou aqui sozinha. Quem sabe você possa acabar com o poder da maldição perdoando-o. Pode ser que purifique a ilha. O seu amado, quem era? O filho de algum nobre? Não, um pobre pescador. O meu pai era contra, e muito. Ele não nos via juntos. Ah, como sinto falta dele. A cada noite ando às margens da ilha para ver a vila. Será que ele ainda se lembra de mim? Você disse antes que não pode sair da torre. Eu disse? Deve ter ouvido errado. Acho que não. Eu já não sei. É tudo um pesadelo para mim. Ao meu ver, você é o foco da maldição. Os outros fantasmas na ilha não têm auras fortes como a sua. O meu medalhão começou a pulsar logo que começamos a falar. Não sei o que quer dizer, mas você parece saber das coisas.
Você pode ter razão. O meu destino está ligado à ilha, sinto isso. Quem sabe por que eu seja a herdeira destas terras? Talvez seus laços de sangue à terra sejam a base da maldição. Se for o caso, perdoar Graham, deixar o seu rancor em paz, deve acabar com ela. Eu o amava. Estou pronta para perdoá-lo. Mas preciso saber se ele se arrepende do que fez. Leve a ele os meus ossos. Ele deve enterrá-los. Essa será a nossa despedida. Falarias com ele? Farias isso por mim? Acho que está mentindo. A questão é, por quê? Para proteger a fera? Ou será que... Pare! Não vou ouvir isso! Eu não posso ajudá-la. Levar algo desta ilha amaldiçoada, de qualquer local amaldiçoado, é perigoso demais. E os ossos de uma mulher morta, isso é pedir por problemas. Dizem que os bruxos são feras sem piedade. Trarias Graham aqui, então? Eu quero dizer adeus. Annabelle, escute. Nunca quiseste me ajudar. E eu aqui esperando que alguém finalmente tivesse pena de mim. Que mulher burra que sou. O que foi isso? Por um instante parecia que você tinha se juntado às aparições. Tive que lutar contra uma bubônica. Uma bubônica? E você descobriu como desfazer a maldição antes de atacá-la com uma espada? Sim, conversamos um pouco. Parece que preciso trazer o seu amado à ilha. Um pescador chamado Graham. Sei quem é. Ele mora em Oriton, a vila às margens do lago. Encontre-o já. Estamos perto de desvendar isto. Posso sentir. Quero conversar. Está surdo, droga. Já disse... Quem é você? Sou um bruxo. E daí? Por que isso me interessaria? Estive na ilha. Sei o que aconteceu por lá. O que você quer comigo? Quero conversar sobre a Annabelle. Annabelle? O que poderia saber sobre ela? Eu a encontrei. Falei com ela. A Annabelle tá morta. Ela bebeu veneno e... Eu não pude salvá-la. Você a amava? Sim. Era uma loucura. Eu a amava tanto que achava que conseguiríamos. Achava que ficaríamos juntos. É claro que isso não era do agrado do pai dela. A sua filha e um sujeito simples. O que aconteceu na Ilha da Rafa? Precisa me contar. Se quer mesmo saber, foram Millie, Finch e Faulkner. Eles é que juntaram os homens, todos uns grossos, para ir até a ilha para tomar o que era nosso das mãos dos nobres. Eles sabiam que eu era conhecido na torre. Que os servos do Lorde abririam um portão para mim, já que eu lhes vendia peixe. Eles o forçaram a ir junto? Não, eu vi uma chance nisso. Uma chance de Annabelle e eu fugirmos. Mas... tudo foi por água abaixo. Os rapazes da vila... eles começaram a matar todo mundo. Eles queriam estuprar Annabelle. Foi então que ela bebeu o veneno. O mago deve ter dado a ela. Eu corri até a torre, gritando que queria morrer, amaldiçoando a todos. Não me force a falar disso. Chega, por favor. Você disse que gritava enquanto fugia da torre e da ilha. O que é que você disse exatamente? Eu não lembro. Queria que eles pagassem pelo que fizeram com ela. Pode tê-los amaldiçoado. Existe uma aura mágica poderosa em Tarrafa. Paixões, intenções malignas, emoções fortes de qualquer tipo podem ativar isso. As suas palavras podem ser a fonte da maldição. Ela bebeu o veneno por causa deles. Não era veneno. Annabelle bebeu uma poção poderosa para dormir. O mago queria protegê-la, fazer parecer que ela estava morta. Convenceu a todos. Mas... isso quer dizer... ela está... Você disse que falou com ela? Falei com seu fantasma. Quando ela acordou, a torre estava cheia de cadáveres frios.
e ratos. Ela era carne quente. Os ratos a devoraram viva. Quer dizer que ela estava viva o tempo inteiro? Mas não pode ser. Ela estava fria como um cadáver. Eu a sacudi, implorei que abrisse os olhos. Nunca pensei que... Não é culpa sua. Não há culpa em não saber. E você não tinha como saber que não era veneno que ela bebeu. Deuses, o que foi que eu fiz? Se eu tivesse ficado para enterrá-la, teria percebido que ela estava viva. Poderia ter sido diferente, ter terminado bem. Se tivesse ficado na ilha, duvido que tivesse sobrevivido. Eu prefiro a morte a deixá-la para os ratos assim. Mas não tem nada que eu possa fazer agora. Aí é que você está errado. A Annabelle precisa de você. Você pode ajudá-la. Ela ainda está lá? Na torre? Eu posso vê-la? Sim. Só tem uma coisa que você precisa saber. Ao morrer, Annabelle virou uma bubônica. Uma bubônica? O que é isso? É mais do que um fantasma inquieto. É uma dama da peste. Uma aparição poderosa cheia de remorso e ódio que a dominam. E lhe dão o poder de causar doenças e morte. Ela está sofrendo. Como posso ajudá-la? Só os deuses sabem o quanto quero ajudar. A Annabelle acha que você a abandonou. Deuses? Ela me odeia? E esse tempo inteiro achou que eu tivesse fugido e abandonado? Sim. Vá até a torre e fale com ela. Talvez consiga convencê-la de que não foi assim. Eu achei que ela estivesse morta. Eu nunca teria deixado se não fosse isso. Uma maldição prendeu Annabelle e os demais espíritos na ilha. O amor pode desfazer esse poder e libertar a todos. Exatamente como nas lendas. Se você conhece as lendas, então sabe que um beijo é o suficiente para quebrar um feitiço maligno. Só tem uma condição. O beijo tem que ser de alguém cujo amor seja verdadeiro. Eu já disse que a amava com todo o meu coração. Leve-me até ela, por favor. É perigoso. Há riscos. Você entende isso, não é? É claro. Não sou um covarde. Não vou fugir desta vez. Nada. Vamos lá. Estou pronto. Não esqueceste. Voltaste por mim. Sou eu, Annabelle. Aquela que abandonaste, lembra? Annabelle? Eu tinha certeza que estava morta. Se eu soubesse que não, eu nunca a teria abandonado. Eu faria qualquer coisa por você, faria sim, você sabe disso. Acredite em mim, eu lhe imploro. Prove. Beije-me. Graham, cuidado. Finalmente. Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. Conte-me mais sobre esse mago da ilha. Vocês dois eram próximos? Nunca pensei que te interessarias pela minha vida particular. Estou mais interessado em saber se vocês se conectaram como praticantes de magia. Tínhamos pouco em comum naquela arena.
Ai, Alexander era um daqueles experimentadores ansiosos, sempre dormindo pouco. Do tipo que acha que a felicidade perfeita está em residir uma torre isolado com um conjunto de frascos e alembes. A Ilha Tarrafa está livre da maldição. Conseguiu persuadir Graham a ir até a torre com você? Mencionou que havia uma bubônica envolvida? Ele sabia dos riscos, mas também ouviu muitas histórias sobre amor verdadeiro, do tipo em que beijos desfazem feitiços. Não consigo deixar de achar que isso deu a ele coragem. E? Terminou bem? Depende de como você olhar para isto. A maldição está desfeita. O espírito de Annabelle está em paz, mas Graham está morto. Pobre rapaz. Mesmo assim, ele provou que o amor verdadeiro pode ser mais comum do que muitos presumem. Uma coisa está me incomodando. O quê? Annabelle disse que Alexander estava estudando doenças. Ele mencionou Catriona. Você sabia disso? Todos os magos sabem disso. Alexander era um epidemiologista conceituado. Eu daria qualquer coisa por uma oportunidade de estudar suas anotações, mas ele as guardava zelosamente. A lâmpada. O que você quer fazer com ela? Como disse, pode ficar com ela. Não acredito que vou mais precisar dela, já que a ilha foi purificada. Na verdade, me arrependo de não ter ido com você. Talvez possamos compensar aquele tempo perdido agora. Certo. Hora de ir embora. Talvez você possa ficar só mais um pouco. Há um pequeno favor que você pode fazer por mim. O que é? Eu fiz um pedido de algumas substâncias de Novigrad. O comerciante deveria ter chegado aqui ontem, mas ainda não chegou. Pode ver o que aconteceu? O pacote é bastante importante para mim. Por que não? Se ele estava vindo de Novigrad, ele deve ter passado por Ramo Negro. Vou verificar a área. Obrigada. Serei eternamente grata. Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. Consegui aquelas substâncias que você queria. Esplêndido. Finalmente posso começar meus estudos dos padrões de racinagem arbóreo duplos, mas primeiro eu vou... Preparar uma caneca de quentão? Viu o que a carroça estava carregando. Carnes requintadas, vinhos caros, temperos de zerricânia. Nem uma pitada de magia. Se importa em me contar o que está tramando? Eu prefiro te mostrar, mas deves esperar um pouco. Me considere intrigado. Tudo bem, eu espero. Então, show, pra fora. Vai vestir algo mais confortável? Mais tarde. Não vamos nos precipitar. Bem, vá pra fora. Foste paciente, obrigada. Está quase pronto. Hã? Se eu quisesse ver ratos brancos, era só ficar bêbado. Repare que eu disse quase. Agora não interrompa. Became Given Casey. O terceiro rato, o que aconteceu com ele? Aquele feitiço tem uma chance de sucesso de 66,66%. Eu sempre uso um a mais do que preciso, só pra garantir. Então, pra onde... Keira, vai me explicar o que tá acontecendo aqui? Conhece o conto de fadas da Cinderela? Aham. A história real em que é baseado também. Um Zeuglu surgiu na lagoa de um palácio e devorou a princesa Cendrila inteira. Deixou pra trás um sapatinho, então... Eu te imploro, nem mais uma palavra sobre Zeuglus. Agora, de volta ao conto de fadas. Eu gostaria de escapar desses pântanos fantasmagóricos por uma noite mágica. Eu não preciso de uma fada madrinha. Eu mesma vou lançar os feitiços. Mas eu preciso de um príncipe. E pelo visto, és o único candidato decente em toda a Valley. Então, que tal um passeio a cavalo à luz da lua e um jantar? Eu sou um bruxo, não um gigolô. Não fique tão cheio de si. Eu não quero transar contigo no meio das moitas, só compartilhar uma noite agradável. Mas se não, então não. Oh, tudo bem, eu topo. Me sinto honrada.
de verdade, antes de irmos, há mais uma coisa. Vai transformar uma abóbora em uma carruagem? Não. Vou transformar nossos trapos em algo mais glamouroso. Não faça cara feia. Será só uma ilusão. Não vai doer nada. E pela manhã, tudo irá voltar ao normal. Por que não? Melhor aproveitar tudo, então. Então, segure firme. Rivela Glam. Então, o que achas? Decote muito modesto? Está perfeito. Eu poderia ter mudado a cor do teu cabelo também. Eu sempre preferi homens de cabelo escuro. Oh, bem, numa tempestade qualquer cor tu serve. Bem, lá vamos nós. O jantar nos aguarda. O último a chegar lava a louça. Vamos lá! Parabéns. Tu serias um excelente jockey. Leve. Você precisará dela. Só que não para isso. Bem, sim. Mas aí eu não teria te convidado pra cá. Agora entendeu por que eu precisava daquelas substâncias? Bife com canela e cravo, galo assado com calota. Valeu a pena. Devo servir o vinho branco ou... Tinto seco. Mas deixe ele respirar um pouco primeiro. Ora. Nunca pensei em ti como perito em vinhos. Acha que bruxos chupam a medula de ossos de afogadores e limpam eles com água de poças? Mais ou menos. Bem, já conversamos o suficiente com os estômagos vazios. Vamos comer. Deve ter custado uma pequena fortuna. Tem certeza que não precisa que eu pague uma parte? Por favor, eu posso. Sabes, uma dúzia de ovos aqui, um galo ou um ganso ali. Além disso, minhas finanças estão para melhorar. Como, se não se importa de eu perguntar? Quer dizer, acho que o único trabalho a se fazer em Velen seria nas fazendas. Verdade. Então eu tenho duas opções. Ou eu posso começar a cultivar nabos ou ir embora. Mas não é isso que eu queria discutir. Obrigada mais uma vez, Geralt, pela sua ajuda com a torre. Foste fabuloso. Não foi a primeira maldição que eu desfiz. Mas entre as mais difíceis, correto? O que aconteceu naquela ilha? Ora, eu me arrepio só de pensar. E o laboratório? Eu sinceramente espero que tenhas queimado tudo. As gaiolas, os corpos, os papéis. Não destruí aquela oficina, se é o que você está perguntando. Não vi motivo para isso. Se as descobertas de Alexander caírem nas mãos erradas. Porém, a Ilha Tarrafa tem uma reputação terrível. Ninguém ousa ir lá. Talvez não haja nada com o que se preocupar. Me desculpe. Um assunto tão sombrio para se falar. Eu simplesmente não devia, não durante nosso jantar romântico. Romântico? Achei que tínhamos vindo como amigos. Amigos. Com benefícios. Então... Seu conto de fadas, suas regras. Sério? Então feche os olhos e conte até 10. 1, 2, 3, 4. Está bem, já é o suficiente. Eira, quer brincar de esconde-esconde? Por que não? Uma saia? Acho que vamos brincar de caça à lebre e não esconde-esconde. Ótimo. Não vou ter que ficar abrindo o fecho. Que pena. Podia ter ficado com os sapatos. Agora, para onde aquela Cinderela foi?
Me encontraste. Parabéns. Recebo um prêmio? Não tenho nada comigo. Mas vou pensar em alguma coisa. Sabe como eles chamam aquela constelação em Zerricânia? Dragão qualquer coisa, aposto. Não. Ela tem um nome diferente. Um pouco indecente, na verdade. Chega mais perto e eu vou sussurrar no seu ouvido. Equiven Naver. Keira, onde? Me botou pra dormir com um feitiço. Significa que ela está tramando alguma coisa. Ilha Tarrafa, a torre. Então, encontrou o que estava procurando? Sim, obrigado por perguntar. Como está se sentindo? Dormiu bem? O que você quer com esses papéis? Ora, eu pretendo usá-los para continuar o trabalho importante que a morte trágica de um homem interrompeu. Alexander estava estudando a praga catriona. Vou usar as anotações dele para produzir remédios, talvez uma cura. Ou pelo menos uma vacina. Intenções puramente humanitárias, sim? Não, puramente egoístas. Os poderosos pagariam muito bem por um remédio desses. Pode imaginar quanto? Radovid, por exemplo. Ora, ele pode até considerar esquecer as minhas associações passadas com a Estada. Radovid não esquece nada. E ele não perdoa nada. Especialmente quando se trata de feiticeiras. Ele vai abrir uma exceção para mim. Vai ter que abrir. Tenho algo que ele quer. Ora, por favor, você não acredita nisso? Bem, você acredita que a Jennifer vai deixar de tratar você como um cachorro algum dia e não está me vendo rir. Eu vou falar com Radovid e contar a ele desta pesquisa, quer goste disso ou não. Isso é suicídio, Keira. Você vai terminar em uma fogueira, queimada para elevar a moral das massas e entretê-las. Cala a boca um instante e olha para mim. Está vendo isto? Percevejos, Geralt! Malditos percevejos! Eu, Keira Metz, conselheira de Foltest e membro da Estada das Feiticeiras, tenho percevejos! Pense o que quiser, mas eu não vou ficar neste maldito pântano mais um dia, nem mais um! Vou atravessar o Ponta, e isso quer dizer que os homens do Radovid vão me encontrar mais cedo ou mais tarde. Não está entendendo? Eu não tenho escolha. Terei que negociar. Tem outra opção. Vá para Caer Morhen. Acha que eu vou estar segura lá? Desde que você não irrite Lambert, sim. Emir, Radovid, nenhum deles poderá te alcançar. Temos pouco em termos de luxo por lá, mas temos lençóis limpos. É um longo caminho, bem além da linha divisória. Mas se eu for pela floresta até chegar nas montanhas Kestrel, devo passar despercebida. Que seja, então. Parece que é difícil eu dizer não para você, bonitão. Você claramente tem noção do que as mulheres querem, como elas pensam. Então, vejo você em Caer Morhen. As camas não têm percevejos. Não muitos. Já estou ansiosa para chegar lá. Até mais ver, Geralt.